Graça e paz a todos vocês, meus queridos. Sejam bem-vindos ao 12º vídeo sobre os segredos da vida de oração. De algumas semanas para cá, estou mostrando as causas por que muitas orações não são respondidas pelo Senhor. E o tema de hoje é desprezo aos mandamentos da palavra de Deus. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A lei aqui referida é a Torá. Resumidamente, significa instrução, orientação, humana ou divina, conjunto de ensino profético, conjunto de orientações ou instruções sacerdotais. Na verdade, o Velho Testamento, está bem? Há muitos que até leem a Bíblia, mas não se importam com os seus ensinos, ignoram mandamentos como amar, perdoar, viver em paz uns com os outros, não julgar, não semear contendas. Este versículo de Provérbios diz que a oração de tais pessoas é abominável, que quer dizer uma coisa repugnante. Vamos examinar outros textos que revelam as atitudes que desagradam ao Senhor e anulam as orações. 1. Negar ajuda aos necessitados. Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Interessante isso, né? Item 2. Praticar a maldade. Isaías 1, 15 e 16. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo os olhos de vós. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. 3. Estar consciente dos próprios pecados, mas decidir continuar neles. Salmos 66, 18. Vou ler na Almeida, Revista e Corrigida. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz o seguinte: mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Os termos atender, guardar e, conforme outra versão, contemplar, significam dar atenção a alguma coisa, fazer, olhar intencionalmente, fitar. Então, se eu fico olhando os pecados no meu coração e os tolero e não me arrependo, Deus não ouvirá as minhas orações. 4. Ter um coração endurecido, não quebrantado. Zacarias 7, 11 a 13. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que interessante isso, né? O Senhor não ouviu aqueles que não ouviu ao Senhor, tá? 5. Ser arrogante. Jó 35, 12. Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Arrogante é aquela pessoa presunçosa, que se comporta com superioridade ou fica ostentando suas próprias qualidades. 6. Odiar os filhos de Deus, Salmos 18, 40 e 41. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Para encerrar, queridos, eu cito ainda João 9:31, só a primeira parte. Sabemos que Deus não atende a pecadores.
O sentido da palavra pecador neste verso indica o indivíduo que permanece no pecado e não aquele que, embora cometa algum pecado, tem o coração arrependido e disposto a mudar conforme a palavra do Senhor. Há pessoas que oram, buscam a Deus, mas têm um coração amargo, cheio de ira, de vingança, vivem desejando o mal para os outros, promovendo brigas e confusões, humilhando e desprezando os mais simples e menos favorecidos. E não buscam mudança, não se arrependem e recusam-se a obedecer ao Senhor Jesus. A Bíblia é clara: Deus não ouve as suas orações, não haverá resposta. Queridos, fico por aqui e nos encontraremos na próxima reflexão e que o Senhor nos ajude.